vimos antes do intervalo que a própria humanidade está cavando a falta d'água. E, nesse sentido, a campanha da Fraternidade lança a ideia de uma opção mais consciente na utilização. A gente poderia dizer, Olaf, que o brasileiro é um pouco desleixado nisso, como foi citado pela professora Sandra, quer dizer, somos o país de 15% da água do mundo, então a gente gasta, o negócio que lava com mangueira, Pois calçada. a gente lava carro com água fluoretada, né? É um dos tratamentos mais caros para prevenir a cárie, né? E essa água é mesmo usada para... A mesma água é usada para lavagem de carro. Pois é, a gente tem uma situação, como eu falei no início, muito diferente com relação à oferta de água nas diferentes áreas do país, né? O sul do Brasil, ele felizmente ainda tem um aquífero Guarani, né, subterrâneo, que pode ser uma alternativa. Mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem no Rio Paraíba do Sul, né, que depois é desviado para o Guandu, sua fonte única, né, e insubstituível de água. Então, é da maior importância realmente a questão da educação com relação ao uso da água, né, com parcimônia, sem abuso, né, porque é realmente um mineral de extrema valia, mas ele só tem valia se ela tem qualidade, né? No momento que ela começa a estar contaminada, ela não serve mais para nada, a química, né, para se tratar ela é extremamente exagerada nesse caso. Então, o brasileiro ele tem um consumo de água, né, relativamente elevado comparado com muitos países, né? O Canadá, talvez a gente poderia dizer que seja o país que tem a maior oferta de água per capita e, se não me engano, usa 350 litros, né, per capita por dia. O brasileiro, em média, tem 200 litros, né, per capita por dia, enquanto a gente tem a África com 20 litros per capita por dia e a Ásia com 10 litros per capita, né? Tudo associado. Então há um desperdício. A gente tem, claro que há uma carência muito grande, desertos, toda uma situação peculiar desses outros dois continentes. Mas por esse quadro há um desperdício brasileiro. Isso nós podemos dizer que... Eu diria que há mais que um desperdício assim, do povo, né? Enfim, do hábito, de cultura. Há um desperdício da máquina provedora do saneamento brasileiro. Nós tínhamos uma companhia de saneamento que eram, enfim, exemplares, eram companhias que foram espelhos para criação de companhias em toda a América do Sul. Entramos já há muitos anos, talvez há uns 20 anos para cá, entramos num processo de colapso dessas empresas que faz com que elas sejam as principais fontes de perdas brasileiras. Números assustadores, por exemplo, o Brasil, número oficial, o Brasil perde fisicamente e financeiramente 47% da água que produz. Então, repara, eu pego água de um rio que já está com dificuldades, trato essa água limpinho, boto floreta, que nem diz Olaf, depois de tudo isso pronto, gasto com energia elétrica para bombear, etc., eu perco quase a metade dessa água. No caminho, cano furado. Cano furado ou não distribui, não cobra, portanto, não, enfim, não vai para não se sabe aonde. E a quantidade de água que o Brasil perde oficialmente, porque extraoficialmente é muito maior. Quando eu faço as minhas contas, eu, enfim, chego a 60 e poucos por cento. O número oficial do Brasil é 47%. A perda oficial brasileira seria suficiente para abastecer todo o povo francês, mais todo o povo belga, mais todo o povo suíço e mais o norte da Itália. Isso é a perda brasileira. Esse quadro, já que você citou a Europa, esse quadro é aflitivo na Europa ou há um nível de consciência? Porque a gente tem aquela ideia, não é que a gente até brinca, né? O francês não gosta de tomar banho, a gente é um pouco forçado, mas há aquela coisa, se molha, ensaboa, se molha depois, o chuveiro não corre o tempo todo, até nem chuveiro bem é usado, né? A sistemática é diferente. O nível de conscientização da necessidade de preservar aquele mineral água é maior na Europa do que no Brasil, como eu diria que de resto, todo o nível de conscientização. E também esse aspecto de desperdício da distribuição é menor. É porque as empresas são mais fiscalizadas pelo povo. Quando a empresa é ruim, quer dizer, se a empresa de saneamento é ruim no Brasil, isso é um serviço de proteção ao consumidor que não existe. Exatamente. Porque se existisse,
nós deveríamos fazer com que essa prestadora de serviço prestasse serviço De melhor qualidade. razoavelmente bem. Nós temos tarifas europeias e serviços absolutamente incompatíveis com a tarifa. Bem, mas há um outro aspecto que me chama a atenção, já nesses números, pelo que eu li antes de estarmos aqui, é que dos mais de 5 mil municípios, são pouquíssimos os que têm um sistema de água, né? De tratamento de esgoto. De tratamento de esgoto e até de água mesmo também, não? De água não é Nem tão tanto. pouco, não é tão pouco. esgoto é que é mais dramático, né? Mas Tem o esgoto que é dados, lançado in natura que vai prejudicar a água. Exatamente. Mas se você for ver em números absolutos, isso divulgado no site do Ministério da Saúde, nós temos atualmente 31 milhões de pessoas sem acesso à água devidamente tratada. Isso é uma população muito considerável. E tem que se pensar, não é apenas no valor numérico disso, é a consequência disso até para o gasto do país. Uma pessoa que não tem acesso à água tratada e que um número muito maior, 70 milhões, não tem rede de esgoto coletora instalada, vai custar muito caro para esse Estado, muito mais do que seria o investimento necessário no saneamento, uma vez que as doenças de veiculação hídrica vão adorar essa situação, né? Nós temos que 4/5 das doenças do terceiro mundo são relacionadas com qualidade de água. O número de 65% das internações hospitalares no Brasil são devidos a doenças de veiculação hídrica. Está acarretada pela água. Quer dizer, é toda uma educação com relação à água, né? Vamos citar algumas aí para ficar Não, bem por exemplo, eu claro, trabalhei professor. muito tempo no Rio Paraíba do Sul. Malária, Diarreias agudas infantis que matam crianças até 5 anos, é diretamente relacionado com qualidade de água. Quer dizer, todo o cuidado, né, com o meio ambiente, né, que margeia os corpos d'água são completamente descuidados, né, no nosso país. Eu trabalhei muito no Paraíba do Sul e eu via que as pessoas jogavam sofá dentro do rio, né? Quer dizer, pneu, uma coisa que não vai se Esse é macroscópio que degradar. você vê, né? O problema é o que você não vê. Né? Pois né? Quer dizer, e associado a isso todo o esgoto, né, que né, a gente acabou de falar, que também não é tratado. Aí, nesse Quer dizer, sentido, professor, do esgoto, é curiosa essa questão de que, até eu posso citar aqui um cientista que, embora não seja especialista nisso, fez, na antiga série do Tome Ciência, ele era do Conselho Científico, ele fez um vídeo até no MASH, A Vida na Gota d'Água, com Henrique Lins de Barro. E aí mostrava no microscópio quantidade, né, de A água é viva. água muito viva. Mas só que, às vezes, essa vida pode ser cruel, né? Ela pode ser danosa ao ser Eu acho humano. que tem dois aspectos. Eu acho que a questão da qualidade da água, ela tem um vínculo muito forte com a questão da biodiversidade, né? Água de boa qualidade implica na biodiversidade, na grande riqueza de espécies aquáticas. Agora, mas essas espécies nem sempre, às vezes elas são vilãs, né? Não muito frequentemente, mas às vezes são vilãs. Que é o caso específico, né, dessas algas que a gente estava comentando antes, as cianobactérias, que pode vir a trazer algum problema para as populações que consomem Essas cianobactérias são as tais que acarretaram Caruaru? Exatamente. Eu acho que a Sandra depois vai poder comentar melhor sobre esse aspecto. A Sandra trabalhou muito próximo na questão de Caruaru. Exatamente. Esses organismos... Desculpe, para quem não está lembrado, só para situar, a contaminação da água utilizada na hemodiálise, que acarretou, se não me engano, 55 mortes. 60 mortes foram diretamente correlacionadas com a qualidade de água usada na diálise daqueles pacientes. Mas foram 136 pessoas intoxicadas, 60 vieram a falecer no primeiro ano. E como é que pôde acontecer? Desculpe a interrupção, mas a curiosidade acho que o assunto é importante. Isso pode acontecer? Isso é aqueles exemplos negativos que a gente nunca gostaria de ter no nosso país. Até então, havia muita evidência indireta, não comprovada, portanto, de que as toxinas produzidas por esse grupo, pelas cianobactérias, poderiam causar morte humana. Infelizmente, nós somos o primeiro país no mundo a provar que mata a gente de verdade, né? E como é que isso aconteceu? Primeiro, uma coisa muito importante para você monitorar, para você saber da qualidade de água, você tem que conhecer esse corpo d'água. Eu brinco muito com meus alunos e digo que no Brasil a gente tem muito bando de dados, mas não banco de dados.
né? Por Porque não não organizados, existe uma sistematização, uma orientação do acompanhamento da evolução de qualquer sistema. É um reservatório numa região semiárida, né? Com uma influência muito grande da agricultura na região, com secas bastante marcadas, como é característico da região Nordeste, um tratamento de água bastante precário na época, bastante deficitário, e um total descaso das pessoas que usavam essa água para fazer diálise. Né? Estou dizendo não dos pacientes, mas dos que eram responsáveis pelo tratamento dialítico. Essa coincidência infeliz de todos esses fatores fez com que o problema que estava lá no manancial, na água bruta, né, fosse diretamente transferido para uma população especial que não é pequena no nosso país. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala de água para consumo humano, claro que toda a população é afetada pelo consumo oral, mas de 5 a 7% da população é paciente renal crônico. Não é pequena, então. É bastante expressivo. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem 70 clínicas de hemodiálise. Na cidade de Caruaru, na época, haviam 3 clínicas, em uma só, eram 136 pacientes. E essas infelicidades, somado ao descaso, literalmente, do que estava acontecendo, fez com que todo um problema de água bruta fosse transferido. Um paciente dialítico, por exemplo, diferente da gente que, por enquanto, tem um sistema renal funcionando, nós bebemos 2 litros de água em média por dia. Um paciente dialítico recebe na veia 120 litros de água por sessão. Então, o que acontece? A gente diz, não tem dados além disso de morte humana. É que os dados, eles ficam mascarados na falta de estatística. Por quê? Porque o efeito da perda da qualidade de água você vai ver ao longo do tempo. Você vai ingerir substâncias que podem ser carcinogênicas, metais que podem ser extremamente tóxicos, você vai até ingerir toxinas de cianobactérias, mas em doses pequenas, que é muito difícil depois de você analisar o efeito disso na saúde. Lá, no caso, não, foi uma dose aguda e que levou à morte dessas pessoas. Vimos isso de uma maneira muito brutal. Bem, eu vou ter que fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já já.